Boa noite, turma. Vamos dar início à nossa aula de literatura. Tema: Direitos Humanos. Sou o professor Adalmir Júnior. Sou a professora Janaína. Polo de Faxinal do Saturno. Questionamentos. Quem tem avós vivos? Com quem eles vivem? Sozinhos ou com a família? Você já parou para pensar nisso? Ao olhar os álbuns de fotografia da família, já se deram conta do quanto cresceram? Do quanto seus pais e avós envelheceram? Momento de partilha. Vocês conhecem o que é um conto? Sabem a diferença entre o conto e a fábula? Já leram algum? Qual? A fábula é uma pequena narrativa ou história em que os animais ou forças da natureza falam, dialogam uns com os outros, como se fossem humanos. No final, há sempre uma lição ou moral a retirar. Já o conto é uma narrativa curta. Para que uma narrativa seja considerada um conto, alguns elementos são muito importantes, como Narrador, espaço, personagem, tempo e enredo. o narrador. É a voz que conta a história, dentro da narrativa. Trata-se de uma pessoa imaginária, um ser inventado, do qual o autor se utiliza para nos contar a história que ele criou. O narrador pode contar a história de três maneiras. Narrador, personagem. Quando uma das personagens que vivencia a história faz também o papel de narrador, ou seja, uma das personagens narra a história. Por isso, muitas vezes, os verbos são conjugados em primeira pessoa, mas também podem ser conjugados em terceira, quando o narrador personagem conta o que acontece com os outros personagens. Narrador observador. Esse tipo de narrador não participa da história. Ao invés disso, ele é apenas uma voz, contando o que acontece, narrando a história. Entretanto, assim como o leitor, esse narrador não sabe o que se passa na consciência das personagens. Não sabe o que aconteceu no passado, anterior à narrativa, nem o que acontecerá no futuro. Narrador onisciente. Assim como observador, ele não participa da história. Entretanto, essa voz é onisciente, ou seja, sabe de tudo no universo daquela narrativa. Ele sabe e pode contar o que as personagens estão pensando e sentindo. Também conhece e pode contar o passado anterior à narrativa e o futuro. As narrativas precisam ocorrer em um espaço descrito explícita ou implicitamente, onde as personagens situam-se. Por tratar-se de narrativa breve e curta, é mais comum que o conto ocorra em apenas um ou poucos espaços, mas ainda é possível que muitos cenários sejam percorridos durante a história. O espaço é o lugar onde ocorrem as ações, os fatos. Nas histórias, o espaço pode ser aberto, como uma estrada, uma cidade, uma floresta, ou fechados, como um quarto, uma casa, uma escola. As personagens são elementos que dão vida à história, fazem com que ela aconteça. Muitas vezes, tanto nas narrativas orais como nas escritas, os personagens não têm um nome próprio, sendo identificados por nomes comuns. O tempo, em uma narrativa, se refere à duração das ações e ao desenrolar dos acontecimentos. O tempo em que se desenvolve a história pode ser determinado com marcadores que indicam dia, ano, horas ou período do dia. Esses marcadores de tempo estabelecem a progressão do tempo na história. É mais comum que as histórias dos contos aconteçam em pouco tempo, podendo ser minutos ou até alguns dias, mas é possível que ela se passe durante muitos anos. Em qualquer um desses casos, a narrativa será breve, por tratar-se de um conto. Alguns contos são sobre histórias que se passam nos dias de hoje, e outros podem passar-se em algum lugar do passado, ou até mesmo em um futuro, imaginado pelo autor e descrito pelo narrador da história. O enredo é constituído pelas ações da narrativa. Essas ações agrupadas em 4 momentos.
Situação inicial. Começo da narrativa, momento em que se apresentam os personagens, o tempo e o lugar em uma situação de equilíbrio. Conflito. Desequilíbrio ou problema provocado por algum motivo. Clímax. Momento de maior tensão na história. E desfecho, final e resolução do conflito. Para representar a fala dos personagens na narrativa, há duas possibilidades de registro: dar voz ao próprio personagem para que se expresse de forma direta, reproduzindo fielmente a fala na escrita. É o uso do discurso direto, trazer a fala do personagem por meio da voz do narrador ou de outro personagem, reproduzindo a fala do personagem de forma indireta. Dizemos que desse modo foi feito o uso do discurso indireto. No caso do conto O Moço e o Velho, de Louisa Geisler, o qual será objeto de leitura, não se trata de uma narrativa convencional, com princípio, meio e fim. A história começa no meio da narrativa ou em um ponto qualquer do seu percurso, sem que nenhum fato marcante nos diga. Neste ponto, tudo teve início. Então, vamos fazer a leitura do conto O Moço e o Velho. Esfrega o dedo na mancha de café da mesinha do centro. Helena está no celular. Conversa com o nosso irmão, Bernardo. Ele está voltando do hospital com meu pai. Marcar a segunda cirurgia. 5 emergências em 5 meses. Honestamente, não há nada para dizermos ao meu pai. Tanto eu quanto Helena e Bernardo. Perdemos tempo precioso, convencendo meu pai. Poderíamos passar esse tempo com nossas famílias. Helena, desliga o celular. Falo para ela. Honestamente, ninguém precisa falar com ele. Só coloque ele num asilo. O pai fica sozinho a maior parte do tempo? Fazendo o quê? Ela sorri. Gus, não é assim. Claro que é. O pai tá velho, não tá? Alguém precisa tomar decisões por ele. Pô, tu gostaria que fizesse isso contigo? Ruídos de chaves. Bernardo entra cumprimentando a todos. O tom de riso babaca. Meu pai nos olha. Ele pede chá. Quando meu pai termina de sentar na poltrona de veludo sujo, Bernardo já tem chá para todos. Sorri. Chá de morango, numa bandeja de prata com ferrugem nas alças. Minha mãe fazia esse chá todos os dias antes de morrer. Não dá nada, digo. Do grego, é vocês vão pagar tudo. Então, eu nem ligo. Gus, Bernardo, me dá um tapinha, hóstia no braço. Te acalma? Mas a gente paga até o caixão, não é? Eu digo, sem medo de ser escutado. Helena nos ignora. Ela se inclina para a frente do meu pai, os dedos como que em oração, firme como se nossa mãe estivesse assistindo. A gente começa a se perguntar se não seria melhor se o senhor pudesse ser cuidado em horário integral? Uma enfermeira? Ele diz. Meu pai diz. Quem precisa de babá? Aqui são vocês. Para lidar com esse monte de dilema, uma terapeuta? Nós pensamos numa enfermeira, Helena diz, mas existem lugares em que o senhor poderia relaxar mais, sabe? Como pessoas da sua idade, médicos, terapia ocupacional. Hoje em dia, Bernardo se intromete. Tem fisioterapeutas, salão de beleza. Meu pai olha para os dois como se estivesse um cachimbo imaginário, honestamente. O velho Carlos precisa de um cachimbo para fumar e olhar para as pessoas julgando. Asilo é coisa de velho. Então, a gente te manda para um cemitério, sem problemas. Eu digo, Bernardo, me dá outro tapa hostil. Na verdade, o termo é casa de repouso. Ele desenha aspa com os dedos. Bom, e por que tu não vai para a casa de repouso? Carlos desenha aspas com os dedos. Cortar o cabelo? Porque ele não tem um novo problema cardíaco por mês? Eu digo. Tomou outro tapa, decido parar de interferir. Pai, a gente nota que o senhor não consegue se virar bem aqui, nesta casa enorme, sozinho, Bernardo diz.
Essas emergências todas, todo mundo tem que parar tudo o que está fazendo e vir te buscar no hospital. Então, o problema é a rotina de vocês? Carlos, fuma seu cachimbo imaginário. Já falei, deixa pra lá. Eu consigo pegar táxi. Helena mantinha as mãos como se orasse. Talvez orasse de fato. Pai, pela mãe, tu não vai mudar nada na tua rotina. Vai ficar mais fácil. Inclusive, Helena puxa alguns panfletos publicitários da bolsa. Tu pode escolher, a gente visita junto. Só olha, não são mãos. Ela coloca os folders coloridos sobre a mesinha do centro, com as manchas de café. Tu sabe que no fundo, tu não tem escolha, né? Digo, honestamente. Então, após a leitura do texto, vamos fazer a análise do conto O Moço e o Velho, de Luisa Geisler. O que acharam do texto? Quais são os personagens principais? O que acontece na história? Em que tempo? Em que lugar se passa a história narrada? Quem narra? De que jeito? O narrador conta de fora ou ele também é um dos personagens? Atividades em grupo. Leitura dos contos. Uma coisa que eu tenho guardado há muito tempo é o parque de diversões. Cada grupo deverá selecionar um conto para fazer a leitura para a turma. Compartilhar com a turma suas interpretações de acordo com o que entenderam da leitura, confrontando seus pontos de vista com seus colegas de classe. Resumir oralmente a história, de modo a apresentar as principais informações a respeito dos elementos da narrativa. Quais são os personagens principais? O que acontece na história? Em que tempo e em que lugar se passa a história narrada? Quem narra? De que jeito? O narrador conta de fora ou ele também é um dos personagens? Então, para concluir essa aula, será solicitada uma autoavaliação e uma avaliação. Autoavaliação. Conseguiu entender as características e a estrutura do conto contemporâneo? Participou das discussões e atividades em grupo de forma ativa? Avaliação. Quais são os elementos constituintes dos contos em geral? No que difere um conto clássico de um conto contemporâneo? Então, aqui constam as referências biográficas que serviram de base para a construção desse plano de aula. Finalizamos por aqui. Boa noite, obrigado pela compreensão. Boa noite.